Oi, pessoal. Eu quero fazer uma pergunta bem direta e prática. Será que nós estamos realmente praticando o autoconhecimento? Porque essas palavras, espiritualidade, autoconhecimento, às vezes são palavras um pouco vagas, né? Mas o que é isso na prática? Será que eu realmente estou nesse processo? Então, nesse vídeo, eu quero dividir com vocês o que, para mim, é a prática do autoconhecimento, ou pelo menos o início dessa prática, né? Porque a maioria de nós não simplesmente se ilumina em um instante, né? Como a gente ouve falar dessas histórias que sim podem acontecer, mas em geral a gente vai se desenvolvendo com muita prática, com muita disciplina, com muita atenção. Então, o que é realmente praticar o autoconhecimento, ou como pelo menos a gente começa a praticar o autoconhecimento? E só isso, só começar a praticar o autoconhecimento já é uma virada de 180 graus com relação ao modo como as pessoas costumam viver as suas vidas, todas as pessoas. Por quê? Agora, entrando na explicação. O autoconhecimento, ou viver com um olhar voltado para o autoconhecimento, é o oposto de viver no modo zumbi, né? Que é aquele modo em que você vive, faz, pensa e reage emocionalmente, tudo no automático, tudo sempre de um modo automático, por isso eu chamo de modo zumbi, e de um modo padronizado, e um modo que já foi programado dentro de você quando você foi, enfim, crescendo, recebendo a educação, tendo as suas experiências de vida, principalmente na infância, mas também depois. As nossas vivências, aquilo que a gente aprende uma primeira vez, quando você aprende algo pela primeira vez, né? Você tem que prestar atenção para aprender aquilo. Mas uma vez que você aprende, o que o nosso cérebro faz? Joga aquilo para o automático para que a gente não fique a todo momento, qualquer movimento que eu vou fazer, eu precisar gastar energia com aquilo. Então, esse é um recurso que a gente tem no nosso cérebro para não precisar ficar gastando tanta energia com cada mínima coisinha, né? Então, você teve que aprender a escovar os seus dentes, né? E aí, esses dias eu tava lendo uma reportagem, uma pesquisa que falava se você for reparar no modo como você escova os dentes, você sempre escova os dentes da mesma forma. Você coloca a pasta na escova da mesma forma. Primeiro você escova de um lado, de um jeito, ou faz assim, ou faz assado, né? Ou na horizontal, na vertical. Depois você escova do outro lado, depois você enxágua, depois você cospe tantas vezes. Se você for prestar atenção, você sempre escova os dentes da mesma forma. Você se veste, coloca primeiro uma manga, coloca a outra sempre da mesma forma, porque está no automático do cérebro. Isso com relação a coisas que nós fazemos, né? Um ótimo exemplo disso é quando a gente aprende a dirigir. E esse exemplo é muito bom, porque aprender a dirigir é uma coisa que a gente faz já mais velho, não na infância, né? Então a gente tem mais viva essa memória de quando a gente aprendeu a dirigir, né? Aprender a apertar a embreagem, aprender a apertar o freio, a engatar a marcha, a trocar de marcha, toda aquela atenção naquela multiplicidade de movimentos que acontecem ao mesmo tempo. E depois aquilo passa para o automático e se torna tão natural que você dirige, vai de um lugar para o outro. Às vezes você sai da sua casa dirigindo, ou pode ser caminhando também, quando você vai fazer um percurso que você já conhece, já está no automático. Você sai de casa e às vezes você se dá conta de que você está ali onde você está quando você chegou ao destino, né? Quem nunca passou por isso? E aí você pensa, aonde eu estava durante todo o caminho? E a resposta é, você não estava presente, no momento presente, você não estava com a sua atenção naquilo que estava acontecendo. Você estava com a sua atenção onde? Na sua mente, nos seus pensamentos, né? Elucubrando coisas, viajando na maionese, melhor dizendo, né? Pensando no que você podia ter respondido quando aquela pessoa te falou aquela coisa, ou enfim, você estava dentro da sua mente, né? E até mesmo coisas que a gente faz, ok, escovar os dentes, dirigir, são coisas que a gente faz, né?
Mas até mesmo os nossos pensamentos, eles se tornam automáticos, né? Se você fica muito, assim, vive todo o seu dia, sabe? Ai, dentro da sua mente, né? Dentro da mente, e é isso que todo mundo faz o tempo todo, em regra, porque para não fazer isso, você tem que perceber que você faz isso e treinar, praticar, sair disso, né? E você fica ali dentro da sua mente, e assim como escovar os dentes ou dirigir, o nosso pensamento, as nossas conclusões, o nosso modo de pensar, ele também é automático. Por quê? Se eu só fico elucubrando dentro da minha própria mente, eu fico sempre rearranjando os dados ou as informações que eu já tenho na minha mente. É como um computador, é exatamente como um computador. Nós somos programados, né? E então, como você vai realmente ser um ser criativo, que cria algo novo, que observa algo novo a partir da sua consciência, se você ficar só naquele tititi mental? E com base em quê? Com base em quê você vai ficar naquele tititi mental? Com base em todas as informações que você já recebeu em algum momento na vida, né? Então, é importante a gente perceber que não existe renovação, expansão da consciência sem também a gente se dispor a estudar coisas novas, ouvir pessoas que pensam diferente, né? Viajar para outros lugares, ver outras perspectivas de vida. Porque o pensamento também é automático e ele não vai criar nada novo. Ele só vai operar, principalmente se for o pensamento automático, esse que fica bzz, 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 ele só vai operar em cima dos dados que já existem dentro da sua mente. Então veja, até o pensamento é automático. E aí mais que isso, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa e as nossas reações emocionais, também são automáticas. Você pode perceber isso observando um círculo mais íntimo de convivência, né? Seu pai, quando vê algo que não gosta, de repente ele fica quieto e amuado lá num canto e não fala com ninguém, né? A sua mãe, de repente, fica chorosa e começa a fazer chantagem emocional. Aí o seu irmão ou a sua irmã fica ensandecido e bate a porta e grita. E você pode perceber, né? Isso é só um exemplo, mas você pode perceber que cada pessoa sempre tem uma tendência de reação, que é uma tendência padrão. Dificilmente a pessoa reage de modo diferente daquele que você vê ela reagindo costumeiramente. E com você também é assim, é óbvio, né? Você tem um modo padrão de reagir. E por que o modo é padrão? Porque ele não vem da sua consciência. No momento em que algo acontece, você vê aquilo imediatamente, milésimos de segundos, né? O seu computador, a sua mente, que é o seu computador, imediatamente julga aquilo, fala se aquilo é bom, se aquilo é ruim, e imediatamente reage. E tudo acontece muito rápido, de modo automático, né? Então esse é o automatismo da mente que faz com que a gente viva a nossa vida e às vezes o nosso dia inteirinho em modo zumbi, né? E por que é zumbi? Porque não é você, a sua consciência que está ali olhando, né? Observando. Você tá no automatismo da mente, né? Naquela coisa compulsiva da mente. Então, se você de propósito não para praticar a presença, peraí, deixa eu olhar com calma o que está acontecendo. Se você não faz isso de propósito, você não sai disso. E aí, quando vê, você passou a sua vida toda, né? Não sendo você mesmo, simplesmente reagindo automaticamente como um computador. Não foi você que viveu a sua vida, no fim das contas. Não foi você que viveu a sua vida, foi a sua mente automática. Gente, olha que coisa mais louca isso, né? É por isso que é muito importante a gente desenvolver a prática de estar consciente. E aí, por que eu falei que o autoconhecimento é uma virada de 180 graus com relação a esse modo normal que as pessoas vivem a vida?
Porque nesse modo automático de viver a vida, o que acontece? Você vai transitando pela vida, às vezes você se perde aqui na sua mente, né? Como eu já falei, com os dados que já existem no seu cérebro. Ok. Mas às vezes também você, quando não está totalmente absorvido pela própria mente, que é o próprio computador, se você está transitando pela vida, né, conversando com as pessoas, vivendo o dia, olhando para as coisas, você vai sempre julgando o que está acontecendo e reagindo automaticamente de acordo com o programa instalado dentro de você, né? Mas, sucintamente é o quê? Você vai olhando para fora, julgando e reagindo. Eu olho uma coisa que acontece, eu falo, meu Deus, olha o que o fulano fez, que absurdo. Olha o que a cicrana me falou, como é que pode ela ser assim? O modo zumbi de viver de todo mundo é assim, vai olhando para as coisas e julgando. Isso não pode acontecer. Aquilo, não sei o quê. Ah, não, essa pessoa é o máximo, essa pessoa é boa, é correta. Não, essa outra aqui. O modo zumbi é ir olhando para fora, olhando para as coisas de fora, julgando imediatamente, de forma automática, inconsciente e reagindo automaticamente. E como que é essa virada de 180 graus quando você passa a praticar o autoconhecimento? Esse é o início do autoconhecimento. É quando você, em vez de prestar atenção no que está acontecendo fora e julgar o que está acontecendo fora, é você prestar atenção em como você se sente, sempre, como você se sente diante do que acontece. Então, em vez de eu falar, olha o que o fulano fez, que absurdo, o fulano é do mal, né? Eu falar assim, olha como eu me senti diante do que o fulano fez. Olha, quando a cicrana falou isso, olha só como me veio um estado de alerta, eu fiquei com medo, me deu um medo. Ou quando aquele meu colega de trabalho teve aquela atitude aparentemente banal, fiquei com tanta raiva. Olha só como eu fiquei com tanta raiva de uma coisa tão banal. Por que será que eu fiquei com tanta raiva daquilo? O que é que aquilo representa dentro de mim? É por isso que dizem, né, que nós somos como espelhos, né? Ou melhor, ou que a vida é um espelho para nós, para que a gente se conheça. Porque não importa o que é que está acontecendo fora. O que importa é que tipo de sensações as coisas que estão acontecendo fora despertam dentro de mim e por que eu sinto o que eu sinto diante daquilo que eu observo. Esse é o olhar do autoconhecimento. É olhar para dentro. Não é olhar para fora e julgar e condenar. Tudo é espelho. Isso não tira a responsabilidade das outras pessoas. Acontece que aqui nessa vida você não está para corrigir os outros. Você está aqui para se conhecer e se aperfeiçoar e não aos outros, né? E a mudança de mundo que a gente espera ver, ela só vai acontecer a partir disso, né? Como o Osho fala isso, né? Que a única revolução realmente possível não é a revolução das massas, é a revolução do indivíduo. E pode até ser que a sociedade vai evoluir, né? Que a civilização vá expandir coletivamente a sua consciência, mas isso só acontece como um resultado da expansão de consciência de cada indivíduo, né? Que vai se somando. Os indivíduos vão somando as suas consciências e só assim a sociedade realmente muda, né? Porque mesmo que uma estrutura mude fisicamente, materialmente, sempre a mente vem antes, né? A consciência vem antes. Então, se uma estrutura muda para melhor, mas não tem como base uma consciência mais avançada, logo aquela estrutura vai ruir, logo aquela revolução vai dar errado, né? A única revolução ou a única mudança social realmente
que pode se sustentar é aquela que vai estar pautada na mudança de consciência dos indivíduos. Então você está aqui para mudar a sua consciência, você está aqui para se autoconhecer, né? Para você prestar atenção nos sentimentos e sensações que surgem dentro de você diante do que acontece. A pessoa que ficar, né, a partir desse momento, continuar nesse modo zumbi, apenas julgando todo mundo, falando mal dos outros, fazendo fofoca, sabe? Esse modo assim, essa pessoa está extremamente atrasada, entendeu? A única coisa que a gente tem que fazer é eu olhar para dentro, eu tenho que trabalhar na minha evolução, na minha expansão de consciência, até porque eu não posso mudar nada no outro, né? A gente sabe muito bem o quanto é difícil, o quanto é um processo complexo que exige disciplina e muita vontade, eu querer me mudar. Então como é que eu vou querer mudar o outro, né? Que nem sequer quer mudar. Para acontecer uma mudança tem que querer. Então eu desejo a você, nesse 2021, que você queira mudar, não para ser diferente do que você já é, mas para se descobrir, para descobrir a sua verdadeira consciência, desenvolvendo uma consciência ativa. O que é uma consciência ativa? É a consciência que está por trás dos programas mentais. Por isso nós precisamos olhar para nós e começar a perceber: olha, quando acontece uma situação assim, eu sempre sinto isso, eu sempre reajo assim. Por que será? O que será que eu estou entendendo dessa situação? Assim eu vou descobrir os meus padrões e eu vou aos poucos descobrir que esses padrões que estão aprendidos na minha mente, né, ainda não sou eu. Mas o autoconhecimento é isso, é primeiro você descobrir não quem é você, mas primeiro você descobrir o que não é você, o que é a sua mente programada, o seu computador, né, que reside aqui nesse seu corpo físico, para você ir se desvencilhando disso e se desprogramando, né? Então, é isso que eu desejo para você em 2021 e eu espero que você esteja aqui comigo nesse ano para a gente se aprofundar no autoconhecimento e chegarmos à nossa verdadeira essência, que é puro amor e pura consciência, né? Sem julgamento de ninguém. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. E se você quiser saber quando eu postar um vídeo novo, ativa o sininho de notificações, que eu não tenho dia para postar, tá bom? Um beijo, fique na paz, fique na sua paz. Até mais!